E é claro, sobre esse assunto a gente recebe a nossa economista Josi Gomes aqui no Balanço Geral. Josi, bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Bem-vinda mais uma vez. O nosso bate-papo fica ainda melhor com o cafezinho Coringa. E hoje um bate-papo muito importante, né, Josi? Porque tem sido algo muito comum que a gente tem conversado, que a gente tem visto, diferentes faixas etárias, que é a questão do endividamento. Para a gente entender, porque hoje o nosso foco é em cima do superendividamento, aquele momento que você chega numa situação extremamente delicada que você não sabe para onde correr. Mas como é que a dívida surge? Como é que esse processo acontece? Bom, primeiro a gente precisa entender qual a origem desse endividamento, Bruno. Isso faz todo sentido porque você vai tratar e evitar que esse processo continue e seja repetido. Porque às vezes você consegue sair desse endividamento, mas repete em função de não ter compreendido o que viveu antes. Então, eu chamo a atenção para isso porque é muito importante a gente entender. Vários fatores contribuem normalmente para esse superendividamento, né? Ou seja, aquela incapacidade de pagar as suas obrigações, né? Aquilo que você... Obrigada. Aquelas obrigações que você tem comprometido e que precisa honrar. Então, normalmente, fatores como doença, divórcio, perda, né, do emprego. Então, esses são um dos principais fatores. Mas há outros fatores também, como o consumismo, como determinado tipo de vício que alimenta e que leva o desgaste financeiro. A origem do que causou esse endividamento é muito importante. E aí, depois dessa identificação, né, consciente de que isso realmente, quais foram os fatores, aí, além disso, outros fatores, porque as obrigações, elas são necessárias no dia a dia. Você tem todas as suas obrigações para suprir suas necessidades. Então, tem que ter um diagnóstico dessa situação financeira. A gente não pode ignorar. Isso é um fato muito importante. Você tem que saber exatamente de que forma está gerando toda essa despesa, né? Qual é a sua real situação. Se você tem uma renda abaixo das suas obrigações, também tem que ser analisado, né? A renda, de um modo geral, a renda per capita do brasileiro, ela é baixa, né? Assim, naturalmente baixa. Então, isso por si só já é uma dificuldade. E assim, você tem entendimento do que você está gastando, de onde está vindo suas dívidas, é o que vai te direcionar para poder sair delas, né, Josi? Você compreender aquilo que você gasta, da onde é essa fonte, e normalmente é uma conduta que as pessoas tendem a ignorar no momento que elas vão chegando, né? Como se a dívida fosse desaparecer de uma hora para outra, você tira um pouquinho o seu foco disso. Isso, é o chamado autoconhecimento. É necessário você encarar, tá, tudo bem, você chegou no superendividamento, você agora realmente não tem a capacidade de contrair nenhum tipo de crédito para sanar esse problema, porque essa é uma solução, você buscar um crédito mais barato para que você possa realizar, né, para pagar, para estancar essa dívida. Mas aí você chegou no ápice, ou seja, não consegue, tá? Todos os créditos foram, e eu chamo também a atenção com relação ao uso do crédito consciente. Nos últimos anos, a gente passou a ter mais acesso ainda aos serviços financeiros, especialmente os chamados bancos digitais. Eles também facilitam bastante a aquisição do crédito, cartão de crédito, empréstimos. Então, quando usar também, use de forma consciente, porque as taxas de juros são exorbitantes e esse é o grande problema. Mas eu vou chamar mais atenção aqui, eu vou olhar bem para essa câmera que eu quero falar para o telespectador o seguinte: se você estiver nessa situação de superendividamento, se você estiver no desespero, se realmente você olhou para todos os lados e você não conseguiu encontrar a resposta, procure um amigo, procure uma ajuda, procure alguém que você realmente confie, não se desespere. Isso é muito importante porque a gente sabe que existem milhões de brasileiros em situações críticas de endividamento. E a gente não pode pensar de forma extrema, a gente precisa encontrar a solução e há sempre solução. Eu vou chamar a atenção também para mais uma coisa. No desespero, a gente recorre também a uma prática que é crime, a agiotagem. Então, se você, nesse desespero, no seu momento de endividamento mesmo, você buscou todas as alternativas e não encontrou e teve que recorrer
a essa prática, né? Alguém que oferece esse empréstimo está sobre algum tipo de coação, se você está sendo ameaçado, procure ajuda, porque isso é crime. Você está no desespero, você está emocionalmente abalado e você não pode ser vítima desse tipo de crime. Então, por favor, há sempre uma solução. Esse é um recado muito importante, uma lembrança muito importante, porque não é só a dívida por si, desencadeia diversos tipos de problemas, o superendividamento. E, além disso, desse recado importante que você trouxe, Josi, para você lidar com essa situação, você também tem que estar bem emocionalmente, né? Sim. Porque você pode começar... A pessoa realmente, no popular, ela pira mesmo, né? Às vezes, se você se vê sem saída de uma situação como essa, você precisa buscar esse apoio emocional. A palavra é essa mesmo. Você pode pirar, você pode chegar no extremo. E isso, esse abalo emocional, você só consegue sair dele se você tiver ajuda. Né? Se você, claro, tiver a oportunidade, condição financeira de buscar uma terapia, ótimo. Se vê que isso realmente vai além de um endividamento das suas obrigações, procura ajuda psicológica. Mas se você já está endividado, não tem como arcar com essa despesa, procure um amigo. Converse, seja franco, um familiar, alguém que você confie, alguém que esteja emocionalmente mais fortalecido e que pode te dar uma orientação, um norte. Você pode também, claro, negociar, buscar substituir essa dívida por uma dívida mais barata, isso é possível, né? Se você entrar numa dívida do cartão de crédito, por exemplo, ou de um cheque especial, você vai pagar juros muito altos, então o que fazer? Se tiver a opção de recorrer a um crédito com taxa de juros menores, então recorra, mas faça algumas mudanças também nos seus hábitos, né? Nos seus custos, reduza se for possível. Então existem alternativas e existem muitas soluções, mas é preciso que você tenha um certo equilíbrio emocional para que possa sair dessa situação e com certeza sairá. Eu acho muito importante. A questão da ajuda de amigos, familiares pode ser uma alternativa, da renegociação, como você também disse, e entender que isso é um processo, você vai ter que se planejar, um processo que vai levar um tempo, infelizmente, né? Tem sido muito comum o superendividamento hoje em dia, Josi? Olha, nós estamos com quase 80% da população endividada no Brasil. O estar endividado não significa dizer que está inadimplente, que não vai conseguir pagar, não é essa a situação. O endividado é aquele que consegue comprar somente a partir de compras parceladas, a partir do parcelamento. Mas isso também é um passo ao superendividamento, né? À inadimplência, ou seja, o nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. E aí, definitivamente, a falta de acesso ao crédito também e a fazer negócios de um modo geral. Você trava, né? Você não consegue sair dessa situação. Quando você chega nesse ponto, realmente, aí você tem que fazer algumas mudanças e buscar alternativas de negociações a longo prazo. Também nunca negocie se você realmente não vai poder pagar, não negocie em condições que você não vai arcar. Tem que ser muito firme, tem que adotar uma postura muito firme e é aí que está o grande diferencial. Você vai ter que ser muito forte, você vai ter que ser racional para poder negociar, para realmente compor uma condição de pagamento viável. Perfeito. 1 ano, 2 anos, 5, 10, vai depender da situação, não vale ignorar. Esse é o grande X da questão, não ignore, e o recado foi dado. Acho que a gente trouxe um tema muito relevante para o momento, né, Josi? E é muito importante todas essas orientações para as pessoas nesse momento. Quero lhe agradecer mais uma vez pela participação aqui com a gente, uma ótima semana. Para você também, para todos, é uma ótima semana. Bom, vamos nos organizar economicamente, né? Vamos manter a calma, a tranquilidade e se você está nessa situação, já começa também o seu planejamento, que é muito importante.